muito bom dia para você que está ligado com a gente. Estamos aqui mais uma vez com a nossa reflexão, né? Para falar do amor de Deus, ler a sua palavra e refletir nela, né? Receber o chamado do Senhor. Porque todos nós, quando nascemos nesse mundo, estamos vivos, temos um propósito, né? Deus tem um propósito para nossa vida. Você já viu qual é o seu propósito? O que você tem para fazer aqui? Então, vamos falar sobre isso, né? Vamos falar sobre a nossa vocação, também falar sobre a nossa zona de conforto. Que zona de conforto eu estou vivendo, né? Em que posição eu me sinto confortável vivendo e respirando nesse ar, nessa terra que estou aqui? A nossa leitura hoje é 2 Pedro 1, capítulo 1, versículos 3 ao versículo 11. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego. Só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois é, você ficou bastante atento a essa palavra? Pois então, no versículo 10, que foi o nosso versículo de destaque hoje, diz: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Muitos de nós estamos perdidos porque recebemos o perdão dos nossos pecados, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, e depois que a gente faz o nosso compromisso com o Senhor, os nossos pensamentos começam a ficar divididos, né, nesse mundo. E aí a gente já perde o controle de saber que nós fomos comprados por Jesus para servi-lo. E aí começamos a gostar do mundo aqui que estamos vivendo e começamos a deixar o nosso compromisso com o Senhor. Lembra da nossa parábola, da leitura da nossa parábola aqui, que Jesus falou a parábola do semeador? Pois bem, a nossa reflexão, há uns dias atrás, falamos sobre isso, né? As pessoas recebem a mensagem do Senhor, aceitam como Senhor e Salvador das suas vidas, se sentem bem e de repente começam a vacilar e acabam perdendo o seu alvo, o seu foco, que é Jesus. E no versículo 11 diz: e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É necessário, irmãos, empenhar-nos, é necessário buscarmos, é necessário viver em santidade, em dedicação, buscando todos os dias. Não é simplesmente reconhecer que sou pecador, ouvir falar de Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida, me batizar, me converter, mudar de vida por enquanto, né? E assim que estiver tudo bem, acho que já fui salvo por Jesus, já começo a mudar o meu pensamento e gostar das coisas do mundo. Perco realmente o meu compromisso, né? Quebramos o contrato que temos com o Senhor quando pensamos dessa forma. Quantos de nós nos contentamos em só ir à igreja, sentar em um banco, cadeira ou poltrona e assim assistir o culto como se fosse ali um lugar de entretenimento e não nos dispomos a aprender e a servir o Senhor como deveríamos? Muitos de nós estamos adormecidos, né? No sono, no nosso conforto, né? No nosso conforto, nas zonas de conforto que temos.
no nosso coração está dizendo: você já está salvo, né? Você já serviu o Senhor, você já se batizou, o Senhor já recebeu as tuas palavras, já ouviu a tua mensagem, a tua palavra, e aí está tudo bem agora. Mas se nós não nos dispormos a empenharmos, a nos dedicar na obra de Deus, nada feito, porque fomos chamados com um propósito. Lembra lá de Mateus 28, né, no versículo 18, quando Jesus disse que toda autoridade foi dada a ele? Então, quando ele recebeu toda a autoridade, ele nos comissionou a cumprir a sua missão, a seguir em frente, né, ir por todo mundo. Não é para ficar em casa, é para se dedicar ao evangelho, é para acordar cedo, se for possível, é para visitar o irmão que está em necessidade, em dificuldade, é para ajudar aquele que está passando por algum tipo de dificuldade, não está conseguindo resolver os seus problemas. Nós estamos aqui com um propósito de representar Jesus Cristo. O chamado de Deus é o plano que Ele tem para cada pessoa e que Ele nos convida a seguir. Há um chamado de Deus que é universal e há chamados individuais. Todos precisamos atender ao chamado de Deus. Um chamado é uma vocação ou uma orientação. Jesus nos deu uma missão, e será se estamos negligenciando ou estamos a todo vapor ativos a cumprir o seu chamado? Como falei agora há pouco, né, em Mateus 28, versículo 18 diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Veja bem, Jesus está falando, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Jesus nos deu uma ordem. Jesus nos chamou: vá, cumpra a minha missão. Não fique parado de braços cruzados, achando que por você achar que é uma boa pessoa, você não rouba, você não faz nada de errado. Porque tem as velhas palavras que tem no mundo, né? Eu não mato, não roubo, não bebo, não fumo, não... E assim vai. As pessoas acham que se estão naquela vida de que não comete essas falhas que são comuns na sociedade, já ali já está tudo certo. Mas não é isso. Quando deixamos de fazer o bem, também estamos pecando. Quando deixamos de cumprir a missão do Mestre, estamos também pecando. Estamos enfraquecendo a nossa vida espiritual. Vamos fazer essa reflexão na nossa vida e ver se a nossa zona de conforto, qual é essa zona de conforto que eu estou vivendo? Qual é essa zona? Jesus foi aprovado, recebeu toda a autoridade do Pai. Agora Ele nos chama a cumprir a sua missão. Faça uma reflexão aí na sua vida. Há algo que você pode fazer que pode levar alguém a conhecer Jesus? Algo que você pode fazer que pode ajudar alguém na sua vida, nas suas dificuldades aqui nessa terra? Vamos sair da nossa zona de conforto mundana, pois existe uma outra zona de conforto onde devemos estar. Quando chegamos no final do dia, quando vamos descansar, sentimos uma grande alegria em saber que ensinamos alguém sobre Jesus Cristo, o nosso Salvador. Quem é Ele e o que Ele pode fazer por nós? Quando estamos em atividade para o reino de Deus, não há lugar para nos sentir inútil, sentir tristeza, a depressão ou qualquer outro sentimento de culpa, pois Cristo já arrancou isso de nós. Já nos libertou quando Ele subiu naquela cruz que derramou seu sangue. Ele abriu o céu para que nós pudéssemos falar com Deus pessoalmente, poder orar em nome dEle e falar com o Senhor. Vamos atender o chamado do Senhor nesse momento. Eu sei que tem muitas pessoas com dificuldades até de orar, até de falar com Deus, mas lembre-se que nós temos o Espírito Santo de Deus que está habitando em nós. Quando nós fazemos um compromisso com o Senhor, Ele nos presenteia com seu Espírito Santo para que nós possamos andar com segurança, que possamos andar com firmeza em saber que não estamos sozinhos. Há muitas coisas que podemos fazer para ajudar as pessoas aqui na terra. Tem muitas coisas que você pode fazer. Muitas vezes ficamos olhando para os nossos defeitos, as nossas falhas, e nós, não vou conseguir fazer, é melhor ficar quieto. Porque talvez se eu fizer isso, vou prejudicar ainda mais a vida da outra pessoa e a minha mesmo. Aí me vem aquele pensamento daquela parábola que Jesus fala dos talentos, né? Que a pessoa recebeu uma quantidade de talento, outra, e uma recebeu um talento só. E de repente aquele que recebeu um,
guardou e trancou com medo de perder aquele talento e não negociou, não divulgou, não aumentou aquele talento. Nós recebemos um chamado. Esse chamado não é para ficar simplesmente conosco, é para nós multiplicarmos ele, é para levar adiante, é para que outras pessoas possam conhecer Jesus através de nós. A tua zona de conforto vai ser muito melhor aqui no mundo se você viver em santidade, se você viver como um obreiro aprovado, como aquele que tem desejo de pregar o evangelho, aquele que deseja de cumprir a vontade do seu mestre. O chamado de Deus é o plano que ele tem para cada pessoa e que ele nos convida a seguir. Há um chamado de Deus que é universal e outro que é individual, como eu falei aqui agora há pouco. Você tem um chamado para você. Você já parou um pouquinho para pensar qual é o teu chamado? Quando a Bíblia fala de chamado, a referência é quase sempre ao chamado de Deus ou chamando Deus sobre a vida do crente. É também usado o termo vocação, aquilo para que o cristão foi chamado. Você foi chamado com um propósito. Você está aqui com um propósito, né? Para fazer a vontade do Senhor. Agora você já descobriu qual é o teu chamado? Ore ao Senhor, apresente tua vida a Ele. Fala com que Ele possa despertar no teu coração e te ajudar na tua caminhada, na tua decisão do que você deve fazer. Em Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 1 e 2, diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja bem, não se amoldem ao padrão deste mundo. O padrão do mundo, a zona de conforto do mundo, é diferente do crente. É diferente do cristão, daquele que realmente tem um compromisso com o Senhor. A nossa zona de conforto, muitas vezes, estamos até passando necessidade, sabia? Possamos até passar dificuldades aqui nessa terra, mas estamos confortáveis quando descobrimos que mesmo faltando o pão, mesmo faltando a saúde, mesmo perdendo pessoas queridas, nós estamos confortáveis porque sabemos que nós não pertencemos a esse mundo. E essas coisas acontecem nesse mundo só. Quando nós confiamos no Senhor, a nossa zona de conforto é diferente porque sabemos que mesmo faltando, sentindo dificuldades, estamos confortáveis nas mãos de Deus. Lembre-se sempre, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não conhecemos os pensamentos de Deus. Uma coisa nós podemos ter certeza, que se nós confiarmos nele, ele vai cuidar da gente. Ele já provou isso quando enviou o seu Filho Jesus para subir naquela cruz, para derramar o seu sangue inocente em nosso resgate. É uma prova de amor, é uma prova de que ele está disposto a cuidar de nós, a não nos deixar sozinho. Em 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Veja bem, o mundo paga um salário para nós, de acordo com o que fazemos no nosso trabalho. E você sabe que o mundo é injusto, né? Muitas vezes trabalhamos aqui e até somos lesados, não recebemos como deveríamos receber. Mas com o Senhor é diferente. Ele já nos pagou, mesmo sem trabalharmos, pois Ele nos deu a vida eterna. Sendo pecadores ainda, desobedientes, sendo maus, hoje temos perdão dos pecados, temos a vida eterna, pelo preço pago por Jesus. Você não precisou fazer nada. Você já recebeu o seu pagamento. É ou não é um Deus justo, fiel e amoroso? O que eu vou fazer agora para agradecer a esse Deus? Vou me empenhar na sua obra, me dedicar cada dia mais a falar do seu Filho Jesus, para que o seu sacrifício não seja em vão, para que outras pessoas também possam receber esse grande presente, perdão dos pecados e a salvação através do seu Filho. Vamos nos manter firmes no nosso chamado pelo Senhor e confiar nele.
Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, diz: o Deus de toda graça, que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará e confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Que nós devemos confiar nessas palavras, que Deus vai nos colocar em firmes alicerces. Quando nós aceitamos Jesus, nós não estamos sós, estamos firmados na rocha. Esse presente que nós recebemos, nós devemos com alegria divulgar para que muitas pessoas possam conhecer Jesus através do nosso modo de viver, não só do modo de falar, porque falar é muito fácil, né? Mas viver realmente Cristo, paga-se um preço, é dificuldade, é enfrentar problemas, sim, mas com alegria, sabendo que estamos na proteção do Senhor, em suas mãos. Que Deus nos abençoe. Vamos lembrar do profeta Jonas, quando foi chamado por Deus para ir a Nínive, né, e falar do seu amor. Aquelas pessoas que estavam perdidas, elas não conheciam o Deus verdadeiro, elas não tinham conhecimento da verdade, e o Senhor falou: vá a Nínive, Jonas, vá falar de mim para aquelas pessoas, para que elas se arrependam, senão vou destruir aquela cidade. Mas Jonas, com sua rebeldia, resolveu ir para outro rumo e não cumpriu o seu chamado. Muitos de nós conhecemos a história de Jonas, que os homens jogaram ele no mar e um grande peixe engoliu Jonas e ele ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Todos nós conhecemos a história. E quando Jonas estava naquele ventre do peixe, ele fez uma oração ao Senhor. Quando ele diz lá no capítulo 2, versículos 7, 8, 9 e 10: quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti e o teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor, e o Senhor deu ordem ao peixe que ele vomitou Jonas em terra firme. E Jonas cumpriu a sua palavra e foi pregar aos ninivitas. E as pessoas se arrependeram. Que bom, né? A gente saber que teve um resultado para aquele chamado. Nossos olhos muitas vezes são limitados em olhar só coisas pequenas à nossa volta, mas Deus tem uma visão muito ampla, né? E quando nós nos dedicamos a fazer a sua missão, Ele nos faz enxergar muito além. Nós começamos a olhar pelos nossos olhos espirituais e ver que nós precisamos amar o nosso próximo. Amar o próximo, gente, muitas vezes as pessoas pensam que eu tenho que ir lá, pegar aquela pessoa e abraçar e colocar do meu lado. Não, ore por ela, fale de Jesus para ela, disponha o seu tempo para orar, para mandar uma mensagem, para falar de Jesus, porque muitas vezes a pessoa não tem ninguém que fale de Jesus para ela, e nós muitas vezes estamos na nossa zona de conforto, assistindo o nosso filme, jogando o nosso videogame. Não falo que isso é errado, mas se você, quando empenha a sua vida toda a fazer só diversão, você perde a oportunidade de falar de Jesus. Você perde a oportunidade de investir no reino dos céus. Tire o melhor tempo da sua vida para falar de Jesus, para cumprir a sua missão e sair da sua zona de conforto mundana e ter uma vida de conforto espiritual. Essa ninguém pode tirar de você. Porque a nossa zona de conforto mundana, muitas vezes estamos aqui e somos surpreendidos por uma notícia ruim. Aí vem a dor. Mas quando estamos na nossa zona de conforto espiritual, nada de ruim pode nos atrapalhar. Porque nós servimos um Deus eterno, um Deus poderoso, um Deus que cuida de nós, tanto nessa vida como na vida eterna. Que Deus nos abençoe. Que Ele nos faça enxergar com os olhos espirituais o seu chamado e viver para Ele, para a honra e glória do seu nome. Deus chama todos os povos e todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento
ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. Deus chama todos os povos e todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. O Senhor, o Criador, quer que todos tenham vida. O Senhor, o Criador, ainda amo quem enviou, porque o amor de Deus é além dos céus e enviou o Senhor Jesus, o seu único filho, o seu amado filho, o seu único filho, o seu amado filho. Venham todos que querem vida, o que tem sede de água viva e quer andar na luz, que procura paz, que tem sede de justiça e quer vencer o mal, ou escapar da morte, ter vida eterna. Não está em religiões, mas sim no homem se voltar para Deus, crer em Cristo. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva